Boa noite, irmãos. Vamos então continuar o nosso estudo do livro Um Só Corpo na Prática, do autor Bruce Anstey. E para a gente relembrar o ponto em que ele está explicando, né, tem base nesse versículo aqui, de Mateus, capítulo 18, verso 19, que diz: Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Então, o ponto a ser tratado aqui por Bruce é o qualquer coisa neste versículo aqui. Então, continuando aqui a leitura, né, onde nós paramos, é esse ponto aqui, outra ideia. Eu vou iniciar, então, a leitura. Outra ideia errônea que alguns têm é que se a Assembleia tomar uma decisão errada, e pode ser que seja errada apenas na opinião desses, então ela não pode mais ser considerada uma Assembleia reconhecida por Deus. E, portanto, os que não concordassem deveriam abandoná-la. Isso só pode ser uma desculpa para essas pessoas agirem na vontade própria e talvez irem congregar em outro lugar. Todavia, é um engano pensar que uma assembleia perca sua posição como assembleia biblicamente congregada ao nome do Senhor, caso ela tome uma decisão errada. Esta ideia revela a ignorância em confundir autoridade com infalibilidade. Acreditar que uma assembleia tem autoridade e não infalibilidade inclui presumir a possibilidade de ela cometer um erro. Ao cometer um erro, a Assembleia não perde seu status de estar biblicamente reunida. Do mesmo modo como os pais em uma família não deixam de ser pais por terem cometido um erro ao disciplinarem um filho. A Assembleia em Corinto continuava sendo reconhecida pelo apóstolo como a igreja em Corinto, e era assim que ele endereçava suas cartas, apesar de existirem ali problemas sérios. Se uma assembleia assim se recusasse a corrigir os erros existentes em seu meio, depois de ter sido admoestada muitas vezes e com muita paciência, ela estaria sujeita a ser desligada ou deixar de ser reconhecida, mediante uma ação de outra assembleia tomada em nome das assembleias como um todo que permanecessem sobre o verdadeiro terreno da igreja. Em resumo, o que caracteriza uma assembleia não é o fato dela tomar decisões corretas, mas o fato de o Senhor reunir essas pessoas ao seu nome, né? Então, no mesmo capítulo vai tratado que onde 2 ou 3 forem reunidos, ou tiverem sido reunidos para o meu nome, ali eu estou no meio deles. Essa é a autoridade no meio. Isso é o que transforma uma assembleia. Agora, essa ideia que surge, e vocês vão ver no próximo exemplo que nós vamos ver de Tunbridge Wells, que foi onde aconteceu isso, questionaram que a decisão tomada era uma decisão errada. Portanto, não só não precisavam obedecer, como desconsideravam ela como assembleia. Ela perdia o status, a posição de assembleia. Isso é um erro muito sério, porque, então, o que caracterizaria uma assembleia reunida ao nome do Senhor seria o fato dela não errar, o que não é verdade. Nós estaríamos querendo colocar na assembleia o mesmo conceito que existe na Igreja Católica, onde eles dizem que ali não se erra, o Papa nunca erra. Eventualmente, quando eles, depois de quase 500 anos, reconhecem um erro, eles não falam erramos, eles falam, olha,
essa pessoa foi, no caso, estou falando de Galileu. Vocês lembram que Galileu, quando ele, com a sua lunetinha, falou que a Terra não era o centro, mas o Sol era o centro, por onde os planetas, em volta de onde os planetas giravam? Isso foi considerado uma heresia, porque até aquele momento, a década era mais ou menos no século XVI, 15, 16, né? Até aquele momento que eles pensavam que a Terra era parada e o Sol saía de um lado e morria do outro. Esse era o ponto de vista do ser humano aqui na Terra. Mas quando Galileu veio com a ideia, herético, e ele não queria reconhecer que era errado o que ele estava falando. Ele tinha visto, comprovado cientificamente, né? Mas insistiram e até que excomungaram Galileu. E na Igreja Católica, excomungar significa dizer mandar para o inferno. Não é assim, colocar fora de comunhão. É tirar do corpo de Cristo. Então, essa infalibilidade que até hoje eles falam que tem, né? Porque eles dizem que o Papa é a voz de Deus aqui na Terra, ele é o representante de Cristo. Não sei se vocês já ouviram alguma vez ele falar, quando o Papa se dirige ao povo, ele não fala eu, ele fala nós, ele está falando eu e Jesus Cristo. Então, só um detalhezinho, né? Mas isso seria uma ideia errada, pensar que a decisão errada tira todo o crédito da Assembleia como estando reunido ao nome do Senhor. Isso não é verdade. Ela pode errar, sim. E agora nós vamos ver o que acontece, e eu creio que o próximo parágrafo vai deixar mais claro essas coisas. Lineu, antes de ir para o próximo parágrafo, uma pergunta, que nessa última parte aí desse parágrafo que o irmão Michel leu, fala de uma assembleia ou um grupo de assembleias deixar de reconhecer uma outra. Se não me engano, foi isso que falou aí na última parte do parágrafo, não foi, Michel? Aí eu queria saber se você conhece algum fato desse ter ocorrido, desse caso assim, dessa forma. Isso é um caso extremo, né? O que ele deixa bem claro no texto aí é depois de ter sido admoestada muitas vezes e com muita paciência. Nós sempre temos que entender que o problema é que a Assembleia ela não é formada de pessoas perfeitas e que nunca erram. É feita de humanos. Nós somos falíveis, nós erramos, e não é só nas coisas da nossa vida do dia a dia, nas nossas decisões, no trabalho, no cuidar da família. Na Assembleia, muitas vezes, ocorre isso também. Porém, quando uma Assembleia toma uma decisão errada, nenhuma Assembleia tem autoridade e autonomia para ir a essa Assembleia e ir lá julgar se o que eles fizeram é certo ou errado. Nenhuma Assembleia pode fazer isso. O que pode ocorrer? Irmãos que são mais antigos, que têm mais conhecimento, estão mais firmados na verdade, e veem isso aí, eles podem visitar essa Assembleia e alertar para o problema. Mas não pode falar, nós viemos aqui porque se vocês não aceitarem o que nós estamos falando, vocês não são mais Assembleia, nós vamos desconsiderar. Isso não é correto. Quando uma Assembleia chega a um ponto em que, mesmo indo visitar, mesmo tendo toda a paciência, mostrando na palavra que o que eles fizeram não é correto e tal, e eles não desligarem o que tinham ligado erradamente, vai haver um ponto em que, principalmente, o que eles fizeram com respeito a uma má doutrina, decidir uma coisa que não cabe. Por exemplo, vamos supor uma Assembleia que tem aí 10 irmãos, né? E aí é ministrado lá dentro que Jesus Cristo, o arrebatamento não vem, não vai acontecer o arrebatamento. Não podemos perder a esperança que não vem arrebatamento nenhum. E um ou dois irmãos discordam disso e eles colocam esses dois irmãos fora de comunhão, porque a má doutrina que eles estavam pregando, eles querem falar que é a verdade e aqueles dois irmãos estão sendo colocados fora de comunhão porque não concordam com eles. Veja que é um problema muito sério, porque é uma questão de jogo de pessoas com pessoas, que a maioria não vale aqui, não tem esse negócio de 50% mais um, que nem democracia. Decisões de Assembleia, problemas que ocorrem nas Assembleias, tem que ser tudo tomado com o maior cuidado, porque depende da comunhão com o Senhor, depende de como essa Assembleia está andando. Mas se ela chega num ponto extremo de afirmar uma má doutrina,
E isso aconteceu, sim. Aconteceu. A primeira grande divisão que houve foi a divisão que surgiu os Irmãos Abertos. Aqui no Brasil é conhecido como a Casa de Oração, tá? Apesar de que depois eles se dividiram em mais outros grupos, né? Tem os mais, a Casa de Oração, que são mais um grupo, né? Uma parte da divisão que eles são mais liberais e outros que são mais conservadores. Mas ambos saíram de uma origem só, quando houve o problema, no tempo que o Darby era vivo ainda. Tal Mr. Newton, ele afirmava, ele negava a vida eterna do cristão e também algumas coisas que falava de encontro à pessoa do Senhor. Mas tentaram várias vezes, as assembleias começaram a sentir que ele fazia um trabalho terrível entre os irmãos, por intermédio das irmãs, as irmãs defendiam ele, e até que chegou um ponto em que, depois de muita coisa, vários irmãos daquela assembleia onde ele reunia saíram dali e começaram a reunir em outro endereço, e o irmão Darby, visitando, viu que a doutrina estava errada, já tinham falado várias vezes, e ele continuou, ele retratou em algumas coisas, mas, na verdade, depois que tudo aconteceu, ele continuou falando a mesma coisa e piorou até mais a doutrina, depois que separaram, né? Mas houve, e daí essa assembleia, a própria assembleia dele, que tinha saído daquele endereço onde esse Newton ficava, eles foram num outro endereço, começaram a reunir, foi reconhecido que aquela assembleia onde o Newton estava, não estava mais reunida no nome do Senhor, mas foi uma decisão, sempre essas decisões são sempre cheias de problemas, cheias de falhas de ambos os lados, mas foi a primeira grande divisão que houve, que criou os Irmãos Abertos. Esses Irmãos Abertos são irmãos que julgam uma série de coisas. A gente pode depois ver com mais detalhe, eu não quero deter muito nisso daí, mas existiu casos assim. Mas são raros, não é coisa que acontece todo dia. Muitas vezes, quando acontece, é porque de ambas as assembleias, tanto a que está com o problema como a outra que foi tentar tratar o problema, saíram fora do que a Escritura ensina, né? Nós nunca podemos interferir em outra assembleia de querer ter autoridade sobre eles. Mas, se eles também não ouvem, e é conhecido entre todos os irmãos, não só uma assembleia, mas todas as assembleias acabam vendo que existe um problema ali e ele não quer ser resolvido, e o Senhor, então, ou ele mantém, na maioria das vezes o que ocorre, o Senhor mesmo levanta algum problema em que fica bem claro tudo o que está acontecendo, ou então chega a um ponto em que há uma cisão, uma divisão mesmo, que é a heresia, né? Heresia, ao contrário do que hoje esse termo é usado na cristandade professa, heresia não é má doutrina, não. Heresia é divisão, que geralmente é causada por má doutrina. Aí a gente pode entender aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios 11, né? Que é até necessário que haja heresia entre vós para que os sinceros se manifestem, né? Eu citei o versículo aqui de cabeça, mas acho que é mais ou menos isso, se alguém puder ajudar aí. Até importa que haja divisão entre vós, ou heresia entre vós, para os que são sinceros se manifestem. É isso aí, sim. Isso, ok. Esse até importa que haja entre vós divisões, essa heresias aqui é divisões, não é má doutrina, é divisões. Entendam isso. Às vezes, uma divisão é causada não por má doutrina. A doutrina está certa, mas o modo como ela foi aplicada, ou o modo como está impondo essa coisa é que é o problema, né? Também ele fala no finalzinho, para os que são sinceros, se manifestem entre vós, né? Logo após que acontece uma heresia ou uma divisão, já vi os dois lados dizerem, não, nós é que somos sinceros. Mas é só o tempo que vai mostrar quem que é sincero. Porque, normalmente, quando há uma divisão assim,
o lado errado começa a desviar gradativamente da verdade, a ponto de você passar depois de alguns anos ali, ser uma assembleia irreconhecível. Você não diz que estão reunidos ao nome do Senhor. Eu digo isso, por exemplo, pelo próprio exemplo desse que eu falei dos irmãos abertos. Hoje, a casa de oração, basicamente, eles só pregam o evangelho. Não tem mais reunião de leitura e estudo da palavra, como nós fazemos aqui. E quando tem, somente aqueles que são reconhecidos por toda a assembleia é que podem pregar ali naquela assembleia. E se ele sair dali e for numa casa de oração vizinha, ele não pode abrir a boca na outra, a não ser que convidem ele para falar. Então, você vê que chegou um ponto, porque uma vez que o negócio, eles começaram a errar na doutrina, porque a divisão surgiu de que eles achavam que, não, se alguém está associado a um irmão que tem uma doutrina, ele não precisa se separar desse irmão. Então, foi o que aconteceu. O Newton tinha uma doutrina e o Darwin falou, não dá para continuar partindo do pão com um homem que tem uma doutrina dessa. E os irmãos falaram, lógico que dá, o problema é ele. Deus cuide dele. Cada um julga e tal. Então, passou a ser uma coisa individual. Se eu chego lá e eu falo, olha, eu quero partir o pão com vocês. Eles vão perguntar para mim, quem é você? Eu sou Lineu, de onde você veio? Você crê em Jesus como seu Salvador? Creio. Então, você pode partir o pão com a gente. Eles decidem se pode ou não. E se eu sair da minha assembleia, que eu fui disciplinado, e for numa cidade vizinha, nessa casa de oração, e falar, olha, eu quero partir o pão com vocês. E você diz, eu sou da visão. Você não estava reunindo lá? Estava, mas eles me puseram fora de comunhão, mas eu sou inocente. Se eles aceitarem a minha palavra, veja, eles aceitam o testemunho do réu. Se eles falarem, não, tá bom, então você pode partir, porque nós achamos que o que você fez, o que você fez? Eu fiz tal, tal, tal. Ah, não, isso não é errado, você pode ficar com a gente. Então, cada assembleia é individual para receber ou não a mesa. E entre nós sabemos que o que o Senhor nos ensina é se, por exemplo, algum de vocês de Salvador passar por Limeira e quiser partir o pão num domingo conosco aqui, e não são conhecidos, por exemplo, vocês nunca tiveram numa live, alguém que nunca teve numa live, ou não é... Seria melhor pegar uma carta de recomendação dos irmãos de Salvador que estão em comunhão, falando, ó, esse irmão está em passagem em Limeira ou na região e quer lembrar o Senhor na sua morte e ressurreição. Aí ele parte o pão com a gente, baseado numa carta que é assinada por 2 ou 3. Então, alguém em comunhão em Salvador está em comunhão no mundo inteiro, em qualquer assembleia, desde que lhe leve uma carta dizendo, olha, eu sou da assembleia tal, e está lá assinado. Os irmãos podem até entrar em contato com essa assembleia e ver, ele está tudo bem, então, sem problema, entendeu? Hoje, com os meios que nós temos, né, não precisa nem ser uma carta escrita, eu já tive irmãos que vieram no celular, né, a carta assinada, ou mandam um e-mail para nós, o irmão está indo aí visitar, e é recebido sem problema. Mas naquele tempo não existia essas facilidades de uma internet, né? Então era escrito, era uma carta. Eu ia visitar, por exemplo, saía daqui do Brasil e ia para Bolívia, visitar Santa Cruz de la Sierra, tem lá uma assembleia. Eu pego uma carta e digo, olha, irmãos, eu estou indo para Santa Cruz, vocês fazem uma carta? Eles escrevem uma carta. Lineu está em feliz comunhão, tem o propósito de passar aí, papá. Assina 2 ou 3 e eu levo essa carta para onde eu for. Às vezes eles põem até assim, aos reunidos ao nome do Senhor em Santa Cruz de la Sierra ou qualquer assembleia na região ou qualquer assembleia reunida, porque às vezes eu vou viajar em várias assembleias, ele vai fazer uma carta para cada assembleia que eu vou viajar. Então, ó, ele vai estar na região e quer lembrar. E é recebida essa carta sem problema. Então, esse é o modo de fazer. Os irmãos abertos, não tem nada disso, não tem carta de recomendação. Cada assembleia é autônoma para falar, sim, você parte o pão, mesmo que você esteja em disciplina em outro lugar, você pode partir o pão. Então, o absurdo ocorre de você, por exemplo, tiver 3 ou 4 assembleias vizinhas, e eu ir partir o pão, e lá sentado, um que um dia dei disciplina para ele por pecado moral. E ele está partindo o pão lá. Entendeu? Porque ele foi colocado em disciplina na minha assembleia, mas na outra assembleia receberam ele. E eu também vou ser recebido. Que comunhão é essa? Que tipo de... Onde que eu posso dizer que o Senhor está no meio? Fica realmente... Mas isso não aconteceu logo depois que eles dividiram. Aos poucos foram modificando a doutrina, modificando. Então, hoje a gente sabe qual era o lado sincero. Aquele que se mantém na verdade de um só corpo. Que é o que nós estamos tratando aqui, né?
Ô, irmão, e no caso aí de uma assembleia dessa, com o tempo, ela reconheceu o erro, ela volta a se unir e tudo com o tempo, com a disciplina, Olha, para ter irmão, restauração? nunca você vai ter uma assembleia restaurada. Passa a ser individual. Porque quando a assembleia, por exemplo, os irmãos falaram, essa assembleia nós não reconhecemos mais como uma assembleia reunida ao nome do Senhor por causa do mal moral que não está sendo julgado entre vocês, os de lá que viram esse erro se apartam e começam a reunir em comunhão, continuem em comunhão com a gente. Sempre que há uma divisão, vai ter um lado que vai estar correto, entendeu? Vai ter um lado que vai estar temente a Deus e tudo mais. Então, nós não precisamos necessariamente espalhar a coisa para que todo mundo tome uma decisão. Por exemplo, uma assembleia que teve um problema e houve uma pessoa, 2 ou 3 brigaram lá e saíram. Nós não vou mais reunir aqui, vou reunir sozinho lá. Eu não preciso falar, irmãos, nós temos que estar... Não, nós continuamos em comunhão. Agora, se esses 3 irmãos começarem a visitar assembleias em volta para querer falar, nós estamos em comunhão, eles não, aí eles têm que decidir o que é feito, entendeu? Porém, de qualquer modo, quando isso ocorre a esse extremo, é mandado uma carta para as assembleias que conhecem a localidade ali, falando, olha, aconteceu isso tal, e todos, então, se respeitam a decisão dessa assembleia, né? De desconsiderar aquele grupo como não estando reunido ao nome do Senhor. Mas, olha, isso é raro. Eu nunca, aqui no Brasil, nunca aconteceu isso, né? E, se bem que já várias vezes, se tomasse-se o caminho de extremismo, né? De querer ser autoritário, ocorreria, porque basta ter um autoritarismo aí que a coisa acontece. E Satanás está esperando o momento, viu? Porque o que ele quer é dividir. Você sabe que é aquele negócio de dividir e conquistar, né? Eu acho que a gente continuar lendo o parágrafo de Ambridge Wells vai esclarecer mais coisas aí a respeito disso. Pronto, irmãos. Então eu vou prosseguir a leitura. Um exemplo de erro de interpretação foi o que ocorreu em Tunbridge Wells em 1908 a 1909. Alguns que conhecem o incidente acreditam que as ações que a Assembleia tomou, primeiramente, ao silenciar o Strange, em 1903, e mais tarde, ao excluí-lo, em 1908, teriam sido injustas. Acreditando que o modo de lidar com Strange foi injusto e sem base bíblica, eles acharam que Tunbridge Wells havia, por isso, perdido seu status de uma assembleia verdadeiramente congregada ao nome do Senhor. Tal ideia equivocada é erroneamente sustentada por Dronsfield em seu livro The Brethren Sees Science, 1870, na página 33, onde diz: se 2 ou 3 estiverem verdadeiramente reunidos ao nome do Senhor, qualquer decisão que tomarem deve ser correta para que seja reconhecida como tal nos céus. Todavia, a recíproca também é verdadeira, ou seja, que aqueles reunidos chegarem a uma decisão justa, eles não podem estar reunidos ao nome do Senhor. Assim, alguns acharam que as ações daquela assembleia não poderiam ser reconhecidas como ações com respaldo dos céus. Como consequência, decidiram não se sujeitar àquela decisão. O próximo parágrafo é o mesmo assunto, acho que pode continuar, né? Certo.
Ora, fica claro, a partir dos fatos envolvendo o caso em questão, que a Assembleia de Tunbridge Wells agiu de forma entre muitos dos que estavam em Tunbridge Wells, revelou um espírito hostil que certamente nunca se deveriam permitir. Mas a grande pergunta é: teria sido uma decisão da Assembleia? Ambas as partes concordam que era, exceto os simpatizantes de Lowe, em Londres, que acreditavam ter sido uma decisão injusta da Assembleia e, portanto, resolveram não se submeter a ela. Todavia, o fato de alguns irmãos de Londres, o partido de Lowe, achar que a ação era injusta e sem fundamento bíblico, não muda ou torna nula a ação. A outra pergunta é: a Assembleia em Tunbridge Wells tinha ou não autoridade para agir em nome do Senhor? Se não, quando foi que ela perdeu sua autoridade de agir? Vimos nas páginas anteriores que uma Assembleia não perde sua posição de estar biblicamente congregada ao nome do Senhor por individualmente acharmos que tomou uma decisão errada. Devemos nos lembrar de que a decisão foi tomada em nome do Senhor, por uma Assembleia congregada ao seu nome, e, portanto, revestida de autoridade para agir em questões administrativas. A Assembleia em Tunbridge Wells decididamente tinha autoridade para agir em nome do Senhor. Portanto, sua decisão foi ligada nos céus e todos deveriam se submeter a ela. Isso teria evitado a divisão. Aparentemente, a história é bem difícil, porque vocês viram que isso já aconteceu há mais de 100 anos atrás, né? E na época em que aconteceu, foi uma grande divisão. Se vocês terem uma ideia, eu não sei se já ouviram falar de irmãos continentais. Tem os irmãos continentais, que atualmente eles chamam de KLC, Continentais KLC, porque são os continentais, o grupo do Kelly, que foi um grupo que dividiu também, o L é de Lowe e o C de continentais. Então, KLC é os continentais juntados com o grupo do Kelly e do Lowe, que ocorreu mais tarde esse juntamento, né? Vocês vão ver que o erro aí foi um atrás do outro, né? Primeiro, a Assembleia em Tunbridge Wells era uma assembleia pequena, era uma cidade, acho que de 20, nem 20 mil habitantes, acho que ela não tinha. E esse Strange, segundo o que eu li, inclusive eu tenho várias cartas, a primeira carta que nós tivemos contato com os irmãos nos Estados Unidos, eles mandam, o irmão Harrison Smith passou para nós um xerox mostrando todas essas divisões, porque nós sempre questionávamos o que tinha acontecido no passado, que nós vimos que a gente lia tudo isso aí e não entendia o que estava acontecendo, porque existiam grupos como os continentais, os abertos, os Lowe, esses grupos menores, Lowe, que nem existe mais, mas juntaram tudo num só, né? Mas eles acabaram tomando decisões e agindo de um modo em que, vocês vão ver mais tarde, muito erro, mas Tunbridge Wells, esse Strange, ele era perturbador, ele falava, ele causava problema nas reuniões, ele falava coisas que os irmãos, por diversas vezes, pediram para ele não falar, e ele repetia, ele se referia ao Senhor com uma expressão que não era bíblica, não era utilizada na Bíblia, nunca se via na Bíblia falar que Jesus Cristo, o Senhor Jesus, era um andarilho, né? Ele chamava, a palavra que ele usava em inglês era vagabond, que é vagabundo, né, na nossa coisa, que a nossa expressão vagabundo é mais pesada ainda, mas o vagabundo é aquele que anda sem destino, aquele que não tem casa para morar e está sem destino nenhum. Talvez ele pensando que, porque o Senhor não tinha onde recostar a cabeça, que ele era um vagabundo, ele estava
como um sem destino aqui na Terra. Mas ele não tinha, não, ele não estava como sem destino, ele estava com um propósito. Se tem um homem na Terra que andou com um propósito em obediência àquilo que foi proposto, foi o Senhor Jesus. Ele veio com esse propósito, morreu com esse propósito e conseguiu a vitória que ele veio. Então, ele não estava alguém que estava andando sem rumo. Ele tinha rumo. E os falavam para ele, para de falar, e ele continuava usando essa expressão, inclusive, por diversas vezes, quando ele fez isso, até chegar a um ponto que fizeram a primeira ação de disciplina, não foi colocar fora de comunhão, excomungar ele, não. Não. Falar para ele não falar mais, ele insistia em falar, então, de hoje em diante, você não abre mais a boca, você não pode mais falar na Assembleia. Você pode reunir, pode partir o pão, mas ele não podia falar. E vocês vão ver na sequência o que ele fez. Eu não sei se aqui narra o que ele fez, mas eu vou adiantar já. A partir do momento em que silenciaram ele, a família dele, ele tinha esposa, e acho que tinha filhos também, mas a esposa dele continuou em comunhão em Tunbridge Wells, e ele começou a viajar e ia nas reuniões nessa Assembleia do Lowe, em Londres. E continuava ministrando lá. Então, silenciaram ele também de Wells, ele não podia falar, ele foi falar noutra Assembleia. Quer dizer, já existia no coração dele uma ideia de independência. Mas começou a fazer isso, você vê que foi em 1903 que eles silenciaram, em 1908 que tomaram uma decisão. Porque ele continuou indo para Londres e os irmãos falando para ele, olha, mandaram questionar os irmãos, olha, ele está silenciado aqui. Aí eles começaram a analisar, achavam que os irmãos eram muito severos e tudo mais, e fizeram foi um monte de troca de acusações e tudo mais, até que chegou num ponto em que os irmãos viram que não ia conseguir nada, então, não ia conseguir nada desse irmão, de arrependimento desse Strand. O que eles fizeram? Eles mandaram uma carta para ele dizendo que, a partir daquele momento, ele estava fora de comunhão à mesa do Senhor, em Tunbridge Wells, e, portanto, em toda a localidade em que ele partisse o pão, não poderia estar em comunhão com Tunbridge Wells. Foi bem severo isso, né? Foi uma coisa assim, bem divisória mesmo, né? Imediatamente, o Lowe tomou partido do Strand e falou, imagina, ele disse, esse irmão não tem nada de errado, vocês estão muito extremistas e tal, e considerou que Tunbridge Wells tinha errado ao colocar ele fora de comunhão. E continuou recebendo ele lá. Então, caiu no outro erro que nós vamos ver mais à frente aí, né? Um erro em que Tunbridge Wells mandou uma carta para todo mundo dizendo, se tiver com ele, não está conosco, entendeu? E forçou a todo mundo a se dividir. O que não precisaria fazer. Só as assembleias que recebessem ele não estariam comprometidas com a verdade e teriam que tratar individualmente, cada assembleia ver o que tinha que fazer, mas não que falar que cada irmão individualmente tinha que decidir que lado que ia ficar, né? Isso foi o grande problema dessa divisão. E teve consequências. Vocês vão ver mais tarde que essa própria assembleia de Lowe acabou tendo problema com esse Strand. Então, vamos prosseguir, irmãos. Se por acaso meu áudio ficar parando, me avisem, certo? Aí outro irmão continua a leitura. Prosseguindo o texto. Já que a decisão em Tunbridge Wells não pareceu aos seguidores de Lowe e aos dos continente europeu fundamentada em graça, eles não a consideraram como uma decisão legítima da Assembleia. O irmão deixa aqui a referência de onde ele tirou a informação. O grande erro ali foi achar que só se deve submeter a uma decisão de uma Assembleia quando for uma decisão correta e tomada de uma maneira piedosa. A ideia de se sujeitar, até mesmo se acharmos que a decisão é errada, nem sequer foi cogitada. Aquilo foi certamente um desvio da verdade bíblica
que os irmãos tinham ensinado até então. Foi tornar as decisões da Assembleia dependentes da condição moral da Assembleia. Determinar que a Assembleia precisa estar em boas condições antes que suas decisões sejam capazes de ligar, antes de nos sujeitarmos a elas. Mais uma vez, isso é confundir autoridade com infalibilidade. Uma boa condição moral, evidentemente, é desejável, mas não é isso o que concede à Assembleia sua autoridade. Como já demonstramos, é o Senhor no meio que dá à Assembleia a autoridade necessária para ela agir. Se os seguidores de Lowe achavam que a Assembleia em Tunbridge Wells estava em erro, deviam ter se submetido à decisão prima facie, que significa evidência aparente, ao menos para o momento, e então buscar tocar a consciência daquela Assembleia quanto ao erro. Isso teria preservado a ordem e a unidade. Irmão Lineu, deseja comentar até aqui, irmão? Prossiga. Para entender o que ele falou nesse trechinho aqui, a gente tem que entender o seguinte: toda vez que eu tiver uma corporação que tem autoridade, se essa corporação é formada de pessoas que podem errar, eu não posso exigir dela infalibilidade para obedecer. Por exemplo, a polícia não tem autoridade? Ela tem autoridade para multar você, para prender se você estiver fazendo alguma coisa errada. Eles podem falhar? Podem. Então, como eles podem falhar, se ele vier com uma ordem de prisão, eu vou questionar essa ordem de prisão e não vou preso, não vou aceitar, porque está errada. Ora, cabe a mim fazer isso? Não. Porque se eu estou sendo acusado de alguma coisa, cabe a mim defender que eu não estou fazendo, mas não diante da autoridade que está... Eu tenho que pegar advogados e ir lá falar qual é a acusação. Eu vou preso, fico preso, e daí então vem lá o habeas corpus, todo aquele negócio. Por que isso? Por que tem que se fazer assim? Porque se a decisão final for de só um grupo corporativo que fala que nunca pode ser contestado, nós temos autoritarismo. Entendeu? É o que nós estamos vendo no Brasil hoje. Parece que tudo está sendo resolvido no Supremo Tribunal Federal. Até questões de se usa máscara ou não, eles que têm que resolver. Espera um pouco. O Supremo Tribunal Federal é, teoricamente, em todo o país, para decidir os problemas que as cortes menores não conseguem resolver, gente. Agora, se qualquer coisa que acontece no país, o Senado corre tudo lá para o Supremo Tribunal e fala, resolve isso, sem passar pelos outros trâmites, nós estamos pulando etapas. Então, quando uma Assembleia, por menor que ela seja, por mais errada que a decisão seja tomada, deve ser observada, deve ser respeitada por todos, e se tiver errada, recorre-se a um tribunal superior. No caso nosso, como Assembleia, a autoridade superior nossa é o Senhor Jesus. É Deus, é o Senhor no nosso meio. Então, não é porque a decisão está errada, eu não preciso obedecer. Porque quem diz que ela está errada? Eu? Não. Se você deixar para o réu que está sendo acusado, ele aceitar se a autoridade está certa ou errada, toda a autoridade passa ao céu em cima do réu. Ele está tendo autoridade de falar aceito ou não aceito. E você já viu algum bandido aceitar que está roubando? Não. Ele rouba e acha que está certo. Então, é um exemplo extremo, mas é para a gente entender isso. Se uma Assembleia toma uma decisão e as pessoas falam, não, eu não vou aceitar essa decisão dessa Assembleia porque eu não acho que é certa, nós estamos passando por cima da autoridade dela. O que nós devemos fazer? Existem tribunais superiores aí, existem modos de a gente fazer isso. Oramos ao Senhor, nos submetemos. A prima facie que ele fala aqui é a primeira vista o que você está vendo. Depois a gente pode ver o desenrolar disso daí.
Se tivesse sido feito assim em Tunbridge Wells, não teria tido essa divisão. Mas houve de ambos os lados essa falha. Mas por que houve? O Senhor permitiu, é aquilo que nós voltamos ao que o irmão leu em 1 Coríntios 11. Foi necessário que essas heresias, essa divisão ocorresse, para que se manifestassem os sinceros, porque nós vamos ver mais à frente que é o que aconteceu. Essa ideia de autoritarismo que tinha lá já estava inseminada ali em muitas assembleias, porque lá em Londres, que não tinha nada a ver com Tunbridge Wells, já tinha um pessoal falando, não, nós não precisamos respeitar porque está errada essa decisão. Eles já tinham esse conceito de que uma decisão errada não precisa ser respeitada, só se a Assembleia tiver em condições morais. Então, antes de fazer uma decisão, a Assembleia tinha que provar que moralmente ela estava bem, e ela tinha que provar que a decisão dela era correta para todo mundo, no mundo inteiro. Para daí, então, falar, então, olha, a decisão é essa, você está fora de comunhão. Aí todo mundo aceitava. Aí não precisava nem fazer isso, né? Porque já tinha comunicado com todo mundo. Então, é como se eu, primeiro, antes de eu tomar uma decisão, eu tivesse que consultar o mundo inteiro, todas as assembleias do mundo, e falar, olha, tem um irmão aqui. Você imaginou como seria a coisa? Aqui em Limeira, um irmão entrava em problema, eu tinha que falar com os irmãos de todo o Brasil, de toda a América do Sul, de todo mundo, para consultar se a decisão que eu estou tomando é certa ou errada, se a Assembleia de Limeira está tomando é certa ou errada. Não tem cabimento uma coisa assim, não tem lógica, né? Mas a coisa do Senhor não é ilógica, porque a autoridade no meio foi dada. E se houver erro, o Senhor vai cuidar disso, porque ele é a autoridade superior. A decisão da Assembleia, tomada em nome do Senhor, é ligada nos céus. O que é ligado na terra é ligado nos céus. Isso não quer dizer que é aceito como certo e é correto. Está dizendo que o céu ligou, e quando essa Assembleia que ligou erradamente viu que estava errado, ela desliga essa decisão. Porque ela tem essa autoridade de desligar aquilo que ela ligou. E olha, uma Assembleia, quando comete um erro desse, ela fala, erramos e corrige o erro. Agora, aquele exemplo, aquela pergunta que o Dal fez, e como essa Assembleia, não foi o Dal, acho que foi outro irmão que pediu, o Claudio Omar, né? E se essa Assembleia arrepender, ela volta à comunhão, depois de ter sido toda a Assembleia reconhecida como não estando mais ao nome do Senhor, não, aí é individualmente, cada um lá individualmente deve vir e falar, lá está errado, eu quero estar com vocês. Se vai esvaziando lá e vão vendo, toda ela vai receber de volta, entendeu? Vai ser recebida de volta. Mas não é o que normalmente ocorre. O que a gente vê é que, quando ocorrem heresias entre nós, é o Senhor que está peneirando. Porque aqueles que estão há muito tempo já desanimado, querendo sair, que já não aguentam mais ir na reunião, porque não gosta de fulano, do irmão tal ou do irmão tal, é só ter uma desculpa dessa. Ah, vocês agiram errado, eu não vou ficar mais aqui. Um exemplo disso, eu posso passar para vocês, já aconteceu aqui entre nós, né? Uma pessoa, um irmão, que se dizendo irmão, né? Falou, olha, eu não vou mais reunir com vocês porque vocês estão muito mundanos. E parou de reunir. Foram visitar ele, conversar, ele não queria saber, ele falou, não, vocês estão tudo errado, só pensam em dinheiro, só pensam nisso, acusando tudo isso, sabe? E, inclusive, seus familiares, né? Porque muitos dos seus parentes estão ainda na reunião. E, depois de um tempo, ficamos sabendo que o que ele estava fazendo, na realidade, abrindo negócios ilícitos, trabalhando com coisas ilícitas, né? E isso, então, ficou bem claro por que ele estava falando que ele não concordava mais com a Assembleia, ele se coloca acima da Assembleia, ele estava mais espiritual do que todos os irmãos, porque ele estava vendo o erro e ninguém estava vendo, só ele. Então, ele saiu porque nós estamos todos errados. E daí, depois de alguns meses, você acaba sabendo, então, nós estamos todos errados, e ele, por causa disso, saiu da Assembleia, não para ser certo, mas para fazer as coisas ilícitas que ele estava pensando em fazer, e como está fazendo. Deus vai cuidar dele, ele está fora, uma vez fora, acabou, não tem o que fazer mais. É só se houver arrependimento.
Irmãos, no texto eu fiquei meditando aqui sobre essa forma de julgar de que uma assembleia para tomar uma decisão tem que estar em um bom estado moral. E aí eu fico me questionando, qual é o nível dessa pessoa que pode julgar que uma assembleia está em um bom estado moral, né? Essa questão de olhar o exterior aí já é algo bem complicado. Porque não significa, por exemplo, que os irmãos de uma assembleia não há nenhum problema na vida aparente e tal. Isso já mostra que está em um estado bom moral, porque só o Senhor conhece os corações, né? Não é questão de olhar apenas o exterior e aí decidir que aquela assembleia poderia ou não ter tomado uma decisão porque o estado da assembleia está assim. Aí é muito complicado, porque aí a gente vai julgar a aparência, né? O que a gente vê de fora. E aí começa as complicações, porque aí a gente pode entrar em diversas teorias, né? E aí quando foge da palavra de Deus, da autoridade da sua palavra, aí cada um fala a sua opinião e não chega em lugar nenhum. Então, eu vou continuar a leitura aqui, irmãos. Lembrando que se tiver irmãos com dúvidas do que foi citado aqui, pode levantar a mãozinha ou deixar a pergunta no chat também, certo? Vamos continuar aqui a leitura. Apesar de alguns terem se dirigido aos irmãos em Tunbridge Wells neste sentido, isso não foi feito em um espírito de indagação, mas de condenação. Entre muitos em Londres, não havia a percepção do fato de que os irmãos locais conhecem melhor o modo de ser das pessoas e que deviam se sujeitar a tal julgamento. Ao contrário, Noel, em seu livro Story of the Britain, perdão aí, gente, a pronúncia, assinala que os irmãos em Londres e arredores julgaram que a decisão não era bíblica e, portanto, era injusta. Então, simplesmente a desprezaram. Eles permitiram que Strange continuasse a partir o pão com eles. Aquele foi um ato de total contenda para com a decisão tomada na Assembleia de Tunbridge Wells, onde o Senhor estava no meio. O partido dos seguidores de Lowry manifestou um espírito que dava a entender que eles estavam acima da autoridade do Senhor delegada à Assembleia em Tunbridge Wells, o que é extremamente sério. Aquilo foi uma afronta ao Senhor. Foi só depois que as assembleias de Londres, que haviam seguido Lowry, haviam quebrado a unidade do espírito ao receberem Strange, que tinha sido excomungado em Tunbridge Wells, que a Assembleia em Tunbridge Wells emitiu sua declaração, em 1909, de não estar mais em comunhão com aqueles que não reconhecessem a decisão que eles tinham tomado em nome do Senhor. Esta foi também uma decisão tomada por uma assembleia reunida ao nome do Senhor e deveria ter sido acatada por todas as outras assembleias. Vou aproveitar e ler a nota aqui. Mais uma pergunta chama a nossa atenção. Deveria Strange ter sido colocado fora? Ambos os lados concordam que ele era um homem obstinado. Cremos que o Senhor deixou claro a sua vontade acerca da questão. Após o partido de seguidores de Lowry ter defendido Strange e continuando em comunhão com ele, no período de 1 ano, metade deles acabaram tendo a embaraçosa experiência de precisar colocá-lo fora de sua comunhão divergente, por causa de sua maneira de ser, tomando assim a mesma decisão que Tunbridge Wells havia tomado. Ressaltamos que nem a história de Noel, nem a de Dronsfield, apoiadores do partido de Lowry, registraram este fato em seus relatos daquela triste divisão. Isso é aquilo que eu tinha falado, né? Que demorou um tempo, aí ficou claro, os sinceros, né? O que aconteceu? Preste atenção no que foi falado aí.
Se com toda essa confusão, porque vários foram falar com os irmãos em Tunbridge Wells, alguns foram conversar lá, tudo, mas foram mais no sentido de acusar do que de consertar. Mas mesmo assim, se os irmãos a Assembleia era em Bexhill, que chama, essa Assembleia do Lowe, se eles tivessem visto, tem um problema lá, está acontecendo isso, seria melhor falar para o Strand, esperar um pouquinho, ficar na Assembleia até resolver o problema. Não, eles já tomaram uma decisão de falar que estava errado o que eles estavam fazendo e continuaram partindo pão com ele. Só depois que isso foi tudo decidido é que, finalmente, Tunbridge Wells escreve uma carta dizendo, olha, realmente a coisa, nós não podemos ter mais comunhão com esses irmãos que têm comunhão com o Strand. Mas o curioso é que os que contam essa história, ele cita esses dois autores, Noel e esse Dronsfield, os dois eram do grupo do Lowe. E escreveram muita coisa a respeito dessa divisão, porque foi uma divisão que causou problemas sérios. Eles são chamados continentais porque esses irmãos continentais que eles falam são os irmãos da Alemanha, todos os irmãos que estavam no continente. E os que ficaram na Grã-Bretanha, que é uma ilha, né, são os irmãos de Londres, que continuaram em comunhão com Tunbridge Wells e com todo lugar em todo o mundo onde continuaram em comunhão, que não tomaram, não consideraram, né, ou respeitaram a decisão de Tunbridge Wells. Os que não respeitaram ficaram, então, sendo conhecidos como os irmãos continentais. Aqui ele não vai falar sobre como foi esse negócio de continentais, mas eu posso dizer para vocês, quando o ponto chegou a uma divisão assim, que não sabia, antes de Tunbridge Wells decretar isso, 8 irmãos, acho, 8 ou 10 irmãos considerados anciãos na Alemanha, vieram até a Inglaterra e foram visitar a Assembleia em Tunbridge Wells, conversaram, perguntaram, questionaram tudo lá em Tunbridge Wells, saíram de lá, foram até Londres, conversaram com os irmãos de Londres, voltaram para a Alemanha e lá da Alemanha eles falaram, olha, nós fomos aí, visitamos, ouvimos os dois lados e a nossa decisão é de que os que estão certos são os irmãos de Lowe. São muitos mais espirituais, eles que estão certos. O que significa isso, irmãos? Um grupo de maiorais do continente vai lá e não só interfere na decisão de uma assembleia, mas visita as duas assembleias conflitantes e toma posição de um lado delas, um ou outro. E aí passa para todo mundo, olha, nós achamos que esses estão certos. E até hoje, vocês querem saber, até hoje é assim com os continentais, tá? Aqui no Brasil tem os continentais em Curitiba, em São Paulo, em Diadema tem, e eles até hoje têm esse negócio dos irmãos, tem um problema na Assembleia, vem um grupo de irmãos escolhidos lá, mais espirituais, eles vêm para essa Assembleia, analisam o que está acontecendo e dão a sentença. Quer dizer, a decisão não é da Assembleia, é uma decisão de um grupo de pessoas que parece ser mais ou menos um concílio de bispos especiais, ou qualquer coisa assim, se eu posso chamar. Parece até os cardeais católicos que faziam muito isso, né? Tinha um problema na região, o Papa mandava um grupo de 2 ou 3 cardeais, iam lá, analisar, voltar para o Papa e falar, aconteceu isso e isso, o certo é esse. E o Papa falava, vocês estão certos, vocês estão errados. Pronto. Na base, assim, não tinha nada de considerar a Assembleia. Quem conhecia o Strange melhor do que a Assembleia onde ele vivia? Mas o Lowe não conhecia. Ele ia lá e visitava no final de semana. Eles não conviveram com uma Assembleia. Bastou um ano ele ficando lá, eles não aguentaram mais esse Strange lá. E eles mesmos tiveram que disciplinar pela mesma razão. Mas os seus historiadores nunca narraram isso. Que no final das contas, acusando Tunbridge Wells de ter agido sem nem um pouco de misericórdia ou de graça, de um modo antibíblico, eles mesmos tiveram que fazer a mesma coisa. Fica bem claro que os que são sinceros se manifestam mesmo, porque, no final das contas, toda a dor e divisão que foi causada por causa dessa decisão desses irmãos
continentais e do Lower, no final, abalou todos os irmãos no mundo inteiro, no Canadá, nos Estados Unidos, na Suíça, a ponto de hoje, na Europa toda, você contar a dedo os lugares onde tem irmãos reunidos ao nome do Senhor. E quando tem, a maioria é de estrangeiros que estão vivendo lá. Por exemplo, com exceção, por exemplo, na Bélgica, tem irmãos belgas lá, mas tem assembleias, por exemplo, eu visitei a assembleia em Madrid, a maioria é da América do Sul, ou é boliviano, ou é venezuelano, que estão vivendo lá, ou da República Dominicana. São pessoas que saíram dos seus países por causa das condições, foram lá na Europa e ficaram em Madrid, estão trabalhando tudo honestamente. Nenhum foi lá mochileiro, não. Eram irmãos com famílias, mudaram para lá há muito tempo atrás e hoje tem trabalho, tem emprego, tem um irmão que tem uma companhia lá conserta coisa, ele tem uma frota de caminhões para o trabalho, estão trabalhando honestamente tudo, mas verdadeiramente espanhol mesmo, tem poucos. Outra coisa, basicamente, na França, por exemplo, a França inteira tem, acho que uns 2 lugares onde tem irmãos reunidos, tem alguns brasileiros que ouviram através da internet e estão lá em comunhão. Na Inglaterra, Londres, que no auge do movimento, quando começaram a se apartar do sistema, existia só em Londres mais de 60 endereços onde eles se reuniam, de assembleias, porque Londres era muito grande, né? Naquela época, Londres tinha mais ou menos mais de 1 milhão de habitantes, então eles não podiam, eles se reuniam em pequenos lugares e endereços, porque era difícil o transporte, não é que nem hoje você pega o metrô, né? Alguém que mora a 20 quilômetros do salão de reunião, pega o metrô, está lá em 15 minutos, mesmo assim em São Paulo hoje, tem gente que demora 3 horas para chegar no salão de reunião e mais 3 horas para voltar para casa, né? Quase que é uma viagem, mas era assim que acontecia lá, tinha mais de 60 assembleias. Hoje tem um casal que eu conheço lá na Inglaterra e pouquíssimos irmãos na Inglaterra, pouquíssimos, alguns na Irlanda, onde começou tudo, né? O Darby reuniu a primeira vez que partiram o pão em separação foi na Irlanda. Então, só para a gente entender como que uma decisão tomada assim, sem pensar, sai das linhas da direção da palavra de Deus, aí o rumo que toma, meu amigo, é isso que nós vemos hoje. Então, existe hoje, pelo menos, uns 20 grupos diferentes, cada um com uma discordância que houve, separaram, e daí foi um grupinho junto, depois vai diminuindo, vai juntando um com o outro. Então, hoje é uma ramificação, e a gente tem que tomar muito cuidado, alguém chegando e falar, eu estou reunido igualzinho vocês. Eu fui num lugar igualzinho o jeito que vocês se reúnem. Não se iludam, viu? Inclusive, vou dar uma dica para vocês, não sei se vocês sabem disso, mas a Congregação Cristã do Brasil foi um homem daqui do Brasil, um pastor daqui do Brasil, que foi visitar no século XIX a Inglaterra, visitou os irmãos lá, voltou e fundou a Congregação Cristã. Então, até hoje, eles reúnem mais ou menos como os continentais. As mulheres sentam de um lado, os homens do outro. Mas eles usam véu e tem uma série de coisas que são semelhantes, mas se desviaram muito também da verdade, a ponto de dispensa eu falar da Congregação Cristã. Eu não quero citar nome agredindo nada, mas eu só estou falando da origem, tem essa origem sim. Então, nós vemos que tomar caminhos que parecem bons aos nossos olhos, mas na verdade não tem embasamento da palavra de Deus, ou não tem a direção do Senhor, dá nisso aí, dá em divisão, e essas divisões vão causar danos para outros. Porque uma coisa acontecendo numa assembleia afeta todas as assembleias. Porque nós não somos assembleias independentes, nós somos um só corpo. Basicamente, é isso que nós temos que sempre pensar. Nós temos que pensar no testemunho do Senhor aqui na Terra, e de que nós, o pedido do Senhor na sua oração em João 17, para que o mundo visse em nós, que assim como que éramos um, assim como ele é um com o Pai. Eu não preciso dizer que nós falhamos vergonhosamente nisso, né?
Irmão Lineu, interessante, né, que você tinha falado lá no início que quando eu citei o 1 Coríntios 11, lá o versículo que fala, né, para os que sinceros se manifestem e tudo mais, e você falou que o Senhor permitiu que isso acontecesse, né, e aí foi manifestado aqueles realmente que são sinceros, que têm um coração realmente voltados para o Senhor Jesus e a sua glória, né, a glória do Senhor Jesus. E é interessante que você falou aí sobre essa questão desses irmãos da Alemanha que foram para lá, para o time a cidade lá, e a de Lourdes também, lá as duas assembleias, e a gente nota claramente aí um espírito do clericalismo que já estava ali, vamos dizer assim, escondido, esperando só o tempo certo de se manifestar abertamente, né? Só estava esperando isso. E a gente vê que como Satanás usa, né, o homem na sua carne, né, o orgulho, a vaidade, a prepotência que o homem gosta, né, a carne gosta de transparecer e de manifestar, mas ele vai sorrateiramente trabalhando nessas coisas no homem e, de repente, então se manifesta, que é esse espírito clericalista, né, de formação de liderança humana de homem no meio dos irmãos, né? Até que lá nas 7 igrejas do Apocalipse fala a doutrina dos nicolaítas, né? A doutrina dos nicolaítas. Então, aconteceu isso no início da igreja e a gente viu o que se tornou, né? Os irmãos reunidos lá do início e veio e virou a Igreja Católica com todo o seu clero. Depois, mais divisões com os protestantes e tudo mais. Aí, depois, quando o Senhor, né, faz essa obra de chamar irmãos para estar reunidos, a ler o nome dele, de novo acontece isso de homens querendo se levantar no meio e tomar, vamos dizer assim, a preeminência, tirando-a, né, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o espírito do clero aí, né, se manifestando, e Deus permitiu isso para que se manifestasse, e realmente os sinceros, aqueles que estão com o coração, né, sincero em Cristo Jesus, sabendo que Ele é o que tem a primazia no nosso meio, é o cabeça e é o Senhor, né? Aqueles que assim creem e assim buscam andar, caminhar, né, vão se apartar desses que querem essa preeminência clerical, vamos dizer assim, né, de domínio do homem sobre os outros irmãos. É interessante isso aí, porque chama a nossa atenção, né, porque nós, mesmo que saímos de denominação, e muitos têm saído hoje, né, e têm vindo para estar reunido no nome do Senhor Jesus e tal, então tem que estar atento a isso, para a gente não trazer de lá da denominação esse mesmo espírito, esse mesmo, vamos dizer assim, esse mesmo ranço, né, clerical que existe lá na denominação, né? A gente está saindo ao Senhor Jesus. Quando a gente sai de lá, a gente está saindo, se apartando do mal, da iniquidade, para o Senhor Jesus. Então, esse espírito clerical não tem nada a ver, né, em nosso meio, não tem nada a ver, não, deve ser, vamos dizer assim, nós devemos nos purificar dessas coisas aí, né? Disso também, desse espírito clerical. Então, nos julgar a nós mesmos, estar atento, porque, como o irmão Lineu falou, até uma doutrina correta, até uma doutrina correta, né, num espírito, vamos dizer assim, clerical, num espírito que não está de acordo com o Senhor Jesus, pode gerar divisão, né, entre os irmãos. Só isso aí, irmãos.
Vamos então prosseguir o texto, irmãos. Diz assim, concluindo, gostaríamos de dizer que o que havia no cerne de toda aquela questão relacionada à decisão tomada por Tunbridge Wells era um grosseiro equívoco de que só se deve submeter à decisão de uma assembleia quando ela estiver correta. Mais uma vez, trata-se de uma simples questão de confundir autoridade com infalibilidade. Grande parte dos irmãos da Europa se desviou ao tentar discernir que posição tomar, avaliando a condição moral dos dois lados. Eles achavam que o partido dos seguidores de Lowe era mais humilde e, por isso, correto em sua decisão. Assim fizeram do estado moral da Assembleia o critério para decidirem a decisão da Assembleia, ao invés de se basearem na autoridade do Senhor no meio daqueles que ele reuniu. Aqueles que seguiram o partido de Lowe agiram sobre essa falsa premissa, e foi o que os levou à divisão. As Escrituras ensinam que o estado moral pode ser baixo naqueles que estão no terreno divino e que eles podem agir de forma rude em determinadas questões, mas isso não altera o fundamento da reunião sobre o qual estão e a autoridade do Senhor em seu meio. É o que vemos no caso de Roboão, em 1 Reis 12. Ele agiu de maneira péssima para com os que pertenciam às 10 tribos, indo contra o conselho dos anciãos, e suas ações precipitaram a divisão do reino. Apesar de não justificar suas ações, isso não muda o fato de que ele e todo Judá continuavam no centro divino dado a Israel, que é Jerusalém, onde a autoridade de Deus havia sido delegada. Se a condição moral fosse o critério para decidir onde o Senhor estava naquela questão, seríamos obrigados a dizer que ele estava com Jeroboão e as 10 tribos, e que Deus estaria estabelecendo seu centro divino entre eles. Já observamos que o Senhor não faria isso. A partir daquele ponto, ele já não estava com as tribos do norte de Israel. Tá, esse versículo está em 2 Crônicas 25, 7. Vou colocar aí, irmãos, para ver. Porém, um homem de Deus veio a ele dizendo: Ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Só uma observação aqui que faz necessário. Prestem atenção que não é nós que tiramos o Senhor do meio. Ele sai. Porque ele não pode estar onde o mal está, né? Se ele não está sendo julgado. Mas quando existe um erro, o Senhor, na sua longanimidade e bondade, ele aguarda até que haja exercício da Assembleia. O propósito de haver heresia, divisão ou esses problemas é de disciplina, de ensinar. O Senhor está nos ensinando com isso. Se nós tivermos a capacidade de entender o momento, quando a Assembleia passar por isso, de que o que o Senhor está querendo ensinar é a todos, não é aos errados. Ele está ensinando a todos. Prestem atenção no que eu estou falando. Quando uma Assembleia tem um problema de disciplina, não é a Assembleia muito santa que vai disciplinar o pecador. É uma Assembleia falando, pecamos. A Assembleia tem que assumir a sua fragilidade e assumir de que se um caiu,
Toda a Assembleia está errando em alguma coisa. E o Senhor está ensinando. 1 Coríntios 5. A Assembleia não sabia disciplinar um homem, não entendia o que era disciplinar alguém. Um homem que estava dormindo com a sua madrasta, coisa que nem entre os gentios se fazia, e eles estavam lá discutindo quem era de quem, que partido que estava, outros brigando para falar em línguas, para ter, sabe, ser mais notado, e um partia o pão, cada um partia o seu próprio pão, não esperavam uns pelos outros, alguns se embriagavam. E Paulo fala, vocês nem sequer se entristecem com tudo que está acontecendo. Quer dizer, a Assembleia tem que se entristecer com o que estava acontecendo e não ficar se gloriando que já eram espirituais. Eles estavam procurando ser espirituais, buscando os melhores dons. Mas o que Paulo fala? Quando fui escrever para vocês, não pude escrever espirituais, mas senão a carnais. Por quê? Porque há divisões entre vós. Essas divisões que Paulo fala não é a heresia, porque a heresia é a divisão consumada. O que ele fala é cisão. A primeira coisa que acontece na Assembleia é a cisão. O que é cisão? Grupos de pensamentos. Eu gosto mais do fulano de tal do que daquele. Então, eu vou ficar mais com ele e quando os outros vierem, eu vou me desviar. E aí, dali, eles partiram para no partimento do pão. Tá todo mundo aí, não, daquele fulano, mas aquele lá ninguém gosta dele, pode partir o pão, vamos partir nós aqui, depois quando ele voltar, vier, ele parte o pão. Onde estava isso? É na Assembleia em Corinto. Paulo falou, olha, vocês nem sequer se entristeceram com tudo isso. Então ele fala, alimpai-vos do fermento, porque o fermento estava ali contaminando todo mundo. Um pecando na Assembleia, ele contamina todo mundo se deixar no meio. Então colocou fora. Aí na segunda carta, volta Paulo, tem que ensinar agora para eles uma coisa que eles não estavam sabendo fazer. Restaurar o arrependido. Então, entendam, um homem dormindo com a madrasta é uma coisa péssima, é muito ruim. Porque era um pecado tal que não se via nem entre os gentios. Mas o Senhor permitiu acontecer ali porque ele tinha que ensinar essa Assembleia o que era se limpar do fermento e depois teve que ensinar essa Assembleia o que era restaurar um homem arrependido. Antes que ele fosse consumido de excessiva tristeza, diz na palavra. Então, irmãos, quando há um problema de disciplina entre nós, a disciplina não é um negócio assim, bom, a Assembleia vai se desfazer do problema. Ainda bem que esse cara manda embora, manda para fora que não aguentamos mais ele aqui. Não, é um irmão que caiu em pecado, que está sendo disciplinado com o objetivo de restauração. E a Assembleia tem que se humilhar diante de Deus e tomar essas decisões em profundo, mais profundo exercício de coração. Todos da Assembleia têm que ter isso. Sentir o mal no meio. Eu acho que se a gente entende isso, dificilmente uma cisão entre nós termina numa heresia ou numa divisão completa. Ela termina quando nós começamos a ser cegos para essas coisas e queremos continuar no nosso caminho achando que eu estou muito mais espiritual do que o resto, que não vê. Será que eles não veem isso que eu estou vendo? Bom, eu acho que aí está na hora de considerar se realmente você está vendo alguma coisa ou se você está achando que você é alguma coisa. Porque todos nós somos passíveis de fazer a mesma coisa. Nunca pensar de que eu sou tão fiel a Deus que eu jamais faria esse pecado que esse homem fez. Eles não colocaram ele em disciplina nesse sentido. Esse homem não. Mas era por causa do pecado, não do homem. Ele é colocado fora como um testemunho de que a Assembleia está tratando. Mas ele deve ter, da Assembleia, o cuidado de quando houver arrependimento realmente, ela analisando que existe o arrependimento restaurado. Então, é importante nós entendermos isso. Muitos falam, para que eu vou ficar estudando divisão e tal? Porque eu digo para você uma coisa que eu aprendi há um bom tempo atrás. Uma vez, um professor me falou, as pessoas que desconhecem a história correm o risco de cometer os mesmos erros da história. Então, muitas vezes você fala, por que eu vou ficar estudando essas divisões? Porque nelas houve ensinamento da parte de Deus, das coisas, dos seus princípios. E aqueles que permaneceram, estão até hoje, nesse caminho. Os que se apartaram, os que foram disciplinados, os que saíram, os que foram numa divisão, foram cada vez se desviando mais. Mas eu digo para vocês, muitos
depois que acontece uma divisão dessa, muitos são levados por sentimentos pessoais, familiares. Por exemplo, tem uma divisão dessa, minha família inteira acha que o lado de lá está certo, e eu acho que aqui está certo. Para onde que eu vou? Se a decisão for familiar, eu não estou pensando no Senhor, eu estou pensando na família. Ou se então, aquele grupo lá, eu gostava mais daquele grupo lá, apesar desse aqui, eu acho que eu vou para lá porque eu gostava. Muitos que foram por sentimentos pessoais, ficou um tempo lá e começou a ver o problema e viu que estava errado, se arrependeu e voltou e falou, irmãos, eu estava errado, eu me coloco sob a disciplina da Assembleia agora. E foram restaurados. Eu digo isso porque nós tínhamos um irmão que nos visitava aqui, que foi de muita ajuda para nós, era o Heinz Brinkmann. Esse irmão Heinz Brinkmann já falecido, já está com o Senhor. Ele era dos continentais. Os pais deles eram dos continentais, e ele também nasceu num lar cristão entre os continentais, e quando ele chegou a uma certa idade, que ele conheceu essas divisões, e ele viu que tinha coisas que não batiam com a palavra de Deus, ele largou dos continentais, saiu dos continentais e começou a reunir. Ele morava nos Estados Unidos nessa época, começou a reunir com os irmãos lá nos Estados Unidos, e ele acabou trabalhando na obra do Senhor, ele visitava, inclusive, a Assembleia em Moçambique, foi ele que foi visitar lá e estendeu a destra de comunhão para eles, no partimento do pão lá. Então, a primeira Assembleia a partir pão conosco, em comunhão com os irmãos, na África, no sul da África, em Moçambique, foi na cidade de Maputo, que é a capital, né? E que hoje mesmo, às 2h30 da tarde, a gente tinha uma reunião com eles aqui, uma live com eles. Então, tem uma assembleia lá, agora tem em Ruanda, tem em vários outros lugares ali na região. E era o trabalho do irmão, que era continental, e que viu o erro, saiu e voltou a reunir ao nome do Senhor. Não voltou, ele tinha nascido lá, os pais dele eram continentais, mas ele viu o erro e disse, e muitos que eu conheci que eram de outras divisões e também vieram. Então, não é assim que porque saiu numa divisão nunca mais vai voltar com a gente. Não, ele pode ser restaurado, sim, porque apesar dessas divisões não serem disciplina, é decisão da pessoa de sair e se apartar, quando eles veem o erro, eles podem voltar, se eles vierem realmente arrependidos e mostrar que entenderam a verdade. Só até aí. Bom, irmãos, já chegou ao nosso horário, então vamos deixar, se o senhor permitir, continuamos o texto na próxima reunião. Eu vou finalizar aqui a gravação, certo? Um momento.